Boa noite. São 19 horas e 6 minutos. Pedro Leopoldo, segunda-feira. Hoje é dia 12 de agosto de 2024. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Nos dê coragem para modificar aquelas que podemos e nos dê muita sabedoria para distinguir umas das outras. O giro esportivo está começando e vamos falar de decisão da Copa Criança Esperança na categoria Sub-11. A Copa Bernadão Master da cidade de Matozinhos. Duas equipes de Pedro Leopoldo poderão estar participando. Também vamos falar da 8ª Copa Confins de futebol amador. Campeonato Mineiro em MEF. Também vamos falar dos campeonatos brasileiros Série A, B e C. Também da Sul-Americana e do Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo. Muito bem, amigos, são 19 horas e 7 minutos aqui na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a nossa querida Pedro Leopoldo, que está cada vez mais linda, graças a você que é morador, você que veio morar em Pedro Leopoldo, que nasceu em Pedro Leopoldo, como o Beto Costa e o J. Luiz. Você que aprendeu a cuidar muito bem da nossa cidade. Muito bem, amigos, o Giro Esportivo, mais uma vez indo ao ar, num oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997935318, e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados. O Instagram, @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. E Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral. 997073961 ou 3662-2211. Muito bem, amigos, são 19 horas e 8 minutos. J. Luiz, boa noite. Boa noite, Beto, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos os internautas. Na segunda-feira está todo mundo ligado no Giro Esportivo. Boa noite para todo mundo. Muito bem, hoje vamos falar muito aí. A bola rolou neste final de semana, tivemos decisão da Copa Criança Esperança na sua 32ª edição na categoria Sub-11. Teremos também a expectativa do início da Copa Bernadão Master da cidade de Matozinhos, também da 8ª Copa Confins chegando ao seu final. Teremos decisão no próximo final de semana. Também iremos falar aí do início do Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo e dos futebol profissional. Lógico, vamos repercutir também, já está conosco aqui nos nossos estúdios, né, o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre a Copa Criança na categoria Sub-13, que a competição está paralisada, aguardando aí julgamento. O nosso amigo Marcos, que ele é o técnico da equipe Lundense Elite da categoria Sub-13, vamos falar muito o que aconteceu, a expectativa, né, e muito vai repercutir este assunto aqui hoje. Bom, são 19 horas e 10 minutos. Vamos falar enquanto o Marcos ajeita ali a sua documentação. Ele veio bem embasado para falar. É isso que eu gosto, viu, J. Luiz? A gente fala aqui, né? Quando você vindo com documentação, fica muito mais fácil. Você fala com muito mais segurança e mais garantia daquilo que você está falando. Vem com bala na agulha, né, Beto? Vem municiar, isso é muito importante para nós ouvirmos, ficar cientes de tudo que está acontecendo. Muito bem, são 19 horas e 10 minutos na mais linda cidade da região metropolitana, a nossa querida Pedro Leopoldo. Como eu costumo dizer, está cada vez mais bonita, né? Bom, mas antes de falar de Copa Criança Esperança,
eu tenho que mandar os abraços, né? Um abraço aí pro meu amigo Beto de Fusaca, também o Dalton Deleite, Vladimir, diretor da WTJ Minas, nosso diretor de TV, também o Daniel Quirino, nosso diretor aí da Rádio Conectiva Gospel, nosso amigo René, o Sidney, a Kênia, presidente da Liga, o Constantino Leão, presidente do Clube Recreativo Eldorado, obrigado aí, também já está nos acompanhando, meu amigo Eduardo Costa, o Hugo Malfeito, o Paulo Henrique Silva, o Taquinho Alves, um abraço Taquinho lá na Avenida Cauê, né? Um abraço à esposa também, a Fátima, um abraço à Núbia, a Ana Cláudia, o Alex Matoso, Dani, Horácio é meu tio, um abraço tio, né? É bem mais novo do que eu, mas é meu tio, né? A vida tem dessas coisas, né? O Marquinhos tá rindo ali, daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar ele, né? Mas a vida tem dessas coisas. Eu sou mais velho do que ele, acho que quase que 20 anos, viu? Mas ele é meu tio, né? Seu tio. Um abraço a meu tio Horácio, um abraço ao Gilson Demétrio também. Meu amigo, o Gilson Cunha, que jogou muito. Inclusive, tem uma história que nós vamos contar aqui um dia, viu? É o Gilson Cunha, a exemplo de muitos jogadores. Ele foi vendido, ele jogava no Pedro Leopoldo, ele foi vendido pelo presidente do Pedro Leopoldo na época, né? Já falei o nome, né? É o saudoso Palha Roxa, né? São histórias do futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Um abraço a toda a família do Palha Roxa, Humberto Palha Roxa, grande figura, grande incentivador, que foi também uma história no futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Um abraço meu amigo Aloísio Marques, que está lá em Curvelo, e também o Juan Gustavo. O Juan Gustavo, ele tá jogando bola, viu? Tá jogando como profissional, me parece que tá no interior de São Paulo. Manda notícia para nós aí, viu, Juan? Bom, e não posso deixar de abraçar, a pedido aqui do Daniel Quirino, a doutora Gabriela Luiza, é dentista, ela trabalha ao lado ali do Banco Itaú, a Morango. Bom, é o Daniel que tá dizendo, viu? Um abraço aí a doutora Gabriela, um abraço ao Daniel Quirino também, obrigado aí pelo carinho. Bom, 19h03. Vamos chegar, Marquinhos, por gentileza. Boa noite, viu? Pode chegar um pouquinho mais pra cá, pra câmera te pegar. Fica mais fácil da gente conversar. É um prazer imenso, Marquinhos. Chega um pouquinho mais pra cá, pra câmera pegar um pouquinho mais. Chega pra cá, J. Luiz, isso. Nossos estúdios ainda um pouco acanhado, mas daqui a pouquinho a gente vai estar aí no estúdio maior, na TV, né? Um estúdio mais confortável. Marquinhos, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, eu agradeço o convite, né, Beto? Não tenha vergonha de falar mais alto, não, pode tranquilo. Falar mais alto, né? Boa noite para todos, né? Vamos aqui, né, tentar repercutir um pouquinho o que vem acontecendo aí na Copa Criança Esperança 2024. Sim, a gente vai falar muito aí da Copa Criança Esperança na categoria Sub-13, porque nós tivemos no sábado passado, dia 10, a decisão, aliás, seria a decisão das duas categorias, Sub-11 e Sub-13. Então muita gente hoje perguntando, mas por que só teve a decisão do Sub-11? Bom, a gente vai explicar daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai repercutir, vamos falar da festa, e depois a gente fala do lado ruim da Copa Criança Esperança, tá bom? Então vamos lá, 19h14, falando um pouquinho da festa, que poderia ter sido mais bonita, mas infelizmente a coisa aconteceu, né? Então a Copa Criança Esperança, nós tivemos a decisão da categoria Sub-11, lembrando que o primeiro jogo, a equipe do Eldorado, Clube Recreativo Eldorado, venceu a equipe do Joana d'Arc pelo placar de 3-2. E no jogo de volta, no sábado passado, dia 10, né, a equipe do JD venceu pelo placar de 2-1. Então, placar agregado 4-4. Aí, como reza o regulamento, né, a decisão vai para os pontos penais, né? Então a decisão foi o tiro livre pelo ponto penal e o placar foi favorável à equipe do Joana d'Arc. A Joana d'Arc que venceu pelo placar de 4-2. Nós tivemos lá as cobranças de pênalti, inclusive, J. Luiz, você estava presente, J. Luiz. Eu gostaria até que nós fizemos um comentário, porque nós estávamos assistindo o jogo. Muita gente, nós não estávamos lá, mas hoje, como todo mundo tem um celular, todo mundo tem, né? Então, estavam transmitindo avulsamente, e nós assistimos lá do campo do Pedro Leopoldo as cobranças desde o ponto penal. Tá faltando treinamento da garotada, J. Luiz? Não tá, Beto. Eu gostei do jogo, foi um jogo normal, pau a pau, os dois times atacando muito, os goleiros trabalhando bastante,
Mas não está faltando não, os batedores que estão com o pé alinhado. Tem uns goleirinhos muito bons também. O jogo em si foi muito bom. Aí quando o JD empatou o jogo, ganhou o jogo, agora vai para os pênaltis. Os goleiros estão muito alinhados, perderam, mas perderam cabeça erguida. Parabéns para eles que chegou até onde é que chegou com grande responsabilidade. Eu gostei muito do jogo. Eu gostei também dos batedores de pênalti, gostei dos goleiros que defendeu muito. Faltou um pouquinho, eu achei que faltou um pouquinho de pessoas mais iniciativas para assistir o jogo, Beto. Achei que o campo, pela dimensão do jogo, eu acho que tinha pouco torcedor no campo. Ô Marquinhos, você também participou do Sub-11, lamentavelmente não chegou à final, né? Como é que você viu a qualidade dos garotos Sub-11? Então, eu vi um nível muito bom, tá? Um nível muito bacana dos atletas, uma garotada muito boa. O próprio JD tem ali 3 ou 4 atletas diferenciados, o Pedro Leopoldo também. A minha equipe tem o Gustavinho, que foi o pessoal empreendedor de Mini Messi, muito. Acho que você não chegou a ver nenhum jogo nosso. Lamentavelmente, como eu até falei pro J. Luiz aqui e justifiquei a minha ausência lá no sábado. Nós temos um compromisso com a escola, Sim. que é a escola de futebol, né? Então, há 27 anos que eu presto serviço ao Pedro Leopoldo Futebol Clube. E é o horário da escola de futebol. Inclusive, é até bom você citar isso, entrar nesse assunto, Marcos, porque nós estamos reivindicando aí da Liga que as próximas competições de base, elas não sejam aos sábados. O porquê disso? A maioria das escolas de futebol da cidade de Pedro Leopoldo, ela funciona ao sábado. Então, quando você cria uma competição ao sábado de manhã, você desmancha todo um trabalho da escola, exceto do Pedro Leopoldo, que o Pedro Leopoldo desde o princípio, o Pedro Leopoldo nunca aceitou jogos antes das 10 horas, justamente por isso, porque de 7 às 10 é o horário da escola de futebol, né? Então, para você desmanchar um trabalho de um ano por causa de uma competição, o Pedro Leopoldo não acha justo isso, e eu também não, né? Eu concordo com o Aguilar, concordo com o Maurício Oliveira, que a gente desprezar a escola em prol de uma competição, eu acho também não acho justo isso. Então a gente tem sugerido que as próximas competições elas não sejam sábado de manhã, que jogue para domingo de manhã, sábado à tarde, mas não sábado de manhã. A escola de futebol do Pedro Leopoldo, do Ideal, me parece que do Nova União também, do Luano, do próprio JD, do Eldorado, tudo é sábado de manhã. Aí quando você faz a competição, porque nem todos os atletas da escola vão jogar a competição. Sim. Teve alguns anos, né? Acho que na época que o Paulinho organizava, era sempre aos domingos, né? Nós já chegamos a... Exatamente, inclusive, teve Copas Crianças Esperança com times convidados de Confins, de Matozinhos, jogos aos domingos. Sim. Você tinha a possibilidade de jogar tanto sábado ou domingo, né? Agora já é predeterminado os jogos ao sábado de manhã. Isso. Então eu acho que isso aí atrapalha o desenvolvimento das escolas. Isso é nossa opinião, respeitamos. A Liga, ela tem... Sim. Ela é soberana, então o que ela determinar, os clubes ou participam, ou então, se não concordar, não participa da competição, né? Acho que é um direito da Liga fazer. Mas fica aí a nossa sugestão para as próximas, né? Ponto também importante, né, no sábado, porque tem vários sábados que são letivos. Exatamente, inclusive eu trabalhei algum tempo na Secretaria de Educação como motorista do escolar e eu tive essa dificuldade para conciliar o meu trabalho no campo do Pedro Leopoldo com os dias letivos, mas graças aí a um bom relacionamento com os chefes, né, o André, a Flávia, né, a Miriam, eu conseguia fazer o meu trabalho com o escolar e conseguia ir lá dar minha aula no horário da escola, mas é muito complicado. E eu percebia que quando era dia letivo atrapalhava todas as escolas de futebol. Então eu cheguei até a comentar isso com a Flávia Cadete, na época secretária de Educação. Eu comentei isso com ela, Flávia, a questão de ter aula aos sábados, que a gente está percebendo que muitos alunos não vão à aula, né? Agora, os poucos que vão, muitas das vezes eles atrapalham o desenvolvimento das escolas de futebol, porque muitas das vezes o atleta ele fala que não vai à aula, mas também ele não vai lá treinar com o Marquinhos, ele não vai lá treinar com o Beto, porque ele fica com medo de represária, porque
alguém vai falar para ele, mas você está matando na aula para vir jogar futebol? Então, quer dizer, uma coisa atrapalha a outra. Bom, mas a gente foi só esse assunto que eu levei para a Flávia, a questão de sugestão. Então, realmente é complicado quando tem aula no sábado, também atrapalha muito a escola de futebol e atrapalha a competição. Sim. Porque quando tem aula, o seu atleta, ele não vai a campo também, porque ele fica com medo de represália. Ele não vai na escola, mas também ele não vai lá no campeonato. Então, quer dizer, deixa você na mão e não vai à escola. Realmente fica bem complicado, né? Até tanto para os pais também, né? Também para os pais complicado, porque o pai, ele não quer desagradar o filho, né? Ele quer, mas como é que ele vai fazer ele não matar 2 coelhos com uma paulada só? Não tem como, né? Ele fala assim, meu filho, você tem que ir na escola e tem que ir na escola de futebol. Não tem como fazer isso, né? Ou então aquilo, né? O pai manda pro campo e a mãe não vai pra escola. Acontece. Tem isso também, acaba dividindo, né? Bom, então falando ainda de Copa Criança Esperança da categoria Sub-11, bom, o JD venceu pelo placar de 2-1, placar agregado 4-4, nas cobranças desde o ponto penal 4-2 para a equipe do Joana Dark campeão na categoria Sub-11. Os gols foram marcados, João Secundino marcou para o Eldorado, Rian, Lázaro e Enzo Miguel. Enzo é o goleiro do JD, que bateu uma falta muito bem batida, né? Fez um golaço, viu? O menino bate bem na bola. Então, placar final, né? 4-2 nas cobranças desde o ponto penal para a equipe do Joana Dark. Bom, artilheiro da competição foi o João Vitor, que marcou 11 gols na competição. Ele é da equipe do Eldorado. O goleiro campeão é o Enzo Miguel, da equipe do JD. O treinador campeão que levou o troféu é o Marcelo Guerra, da equipe do JD. E o destaque da competição, o Rian Lucas, da equipe do Eldorado. Bola dourada, Davi Lucas, da equipe do Joana Dark. Bola prateada, João Secundino, do Eldorado. E bola bronzeada é o Rian Lázaro, da equipe do JD. Tá aí a categoria Sub-11, portanto, então parabéns à equipe do JD por mais um título. Me parece que é bicampeão, né, da competição. Não assim na sequência, sim, mas já fui campeão e outras vezes, então é o bicampeonato. Se não for, que me perdoe aí o pessoal do JD, se quiser fazer a correção, fique à vontade, estaremos aí, tá bom? Bom, então vamos falar da categoria Sub-13, respondendo aí, inclusive muita gente já questionando aqui, por que não teve a decisão da competição? É o seguinte, o regulamento foi feito para ser respeitado, e o Marquinhos, estou vendo ali que está com a documentação toda em mãos ali. No regulamento dizia que, ou diz, ele não dizia, que diz ainda, que as equipes podem inscrever 30 atletas até a 4ª rodada. Até a quinta rodada. 30 atletas. Após inscrever, não pode mais ser substituído. Nem mesmo por contusão ou por atestado médico, de forma alguma. Eu não sei, Marquinhos, se eu estiver errado, me corrige. A única lacuna que tem lá no regulamento é que poderia preencher os atletas que ainda não havia sido inscrito, até isso, a soma de 30 atletas, exatamente? Aqui fala, né, bem claro, né, que definido em arbitral, poderá inscrever atletas até a quarta-feira, que antecede a 5ª rodada, sendo aqueles que ainda não tiverem feito as 30 inscrições, né? Não tiverem, então, se não, você não fez, né, as 30, preencheu a ficha com as 30, você poderia adicionar atletas, né? Mas em momento algum aqui fala em relação à questão de substituição, né, dos atletas. Bom, então o que aconteceu? Durante a competição, uma determinada equipe lá, ela substituiu atletas. Isso, né, nós pegamos, né, isso aí não foi coisa da minha cabeça, não foi coisa da diretoria lá do Mundense, né, nós temos um respaldo de todas as súmulas, né, nós solicitamos via ofício a presidente, né, a Kênia, e antes disso também nós já tínhamos em mãos alguns dados, né, dos atletas que foram substituídos, né. Teve algumas pessoas que
quer ganhar no tapetão. Não é ganhar no tapetão. O certo é o certo. Eu tenho várias mensagens aqui de pais da minha equipe pedindo para adicionar novos atletas durante a competição. Quando começou o campeonato, para a segunda rodada, falei, eu não tenho mais vaga, não tem como substituir. Eu mandava o print para eles, né? E quando chegou aí na fase semifinal, nós fomos surpreendidos aí na quinta rodada, né? Na verdade, com alguns comentários, a equipe trocou atleta. Aí, conversando com o pessoal nosso que é o jurídico, né? Conversando, falou, você pode fazer uma termação pedindo para verificação nesse meio tempo, mas não é muito viável porque é justiça comum. Então, você tem que esperar, se você chegar na final, você abriu, né, no primeiro jogo, se você ganhando ou perdendo, você entraria com esse recurso. Eu tinha conversado com alguns pais, falei, mesmo se vencer o jogo aqui hoje, eu vou estar entrando com esse recurso. É pelo seguinte, Beto, o Renner falou uma coisa aqui, quando ele esteve aqui, né, que o pessoal vai para o arbitral, participa e só pega o regulamento, não lê, assina e pronto. Realmente, né, tem muito disso. Mas tem um outro detalhe também, que fiquei assim surpreendido, abrindo um parênteses aqui, tá, para uma outra situação que aconteceu. O campeonato, no regulamento também falava o seguinte, que o primeiro colocado enfrentaria o quarto colocado. O segundo colocado enfrentaria o terceiro colocado. Foi até por esse motivo que eu vim aqui para dar um direito de resposta, né? Porque o Renner até meio que ironizou aqui quando, vai na CBF, vai na federação. Vou porque aqui não tem bobo, né? Aqui tem uma pessoa que estudou, que fez curso de gestão esportiva, então eu estou no meu direito. E acho que nessa onda aí, como ele não teve uma representatividade no arbitral, não participou do regulamento, ele simplesmente foi convidado para entrar no grupo e alterou a situação da competição, porque o primeiro enfrentaria o quarto e o segundo enfrentaria o terceiro. Aí, eu questionando ele no grupo, ele falou, não, mas eu não participei do arbitral, eu não li o regulamento. Mas peraí, você não leu o regulamento e está mudando uma coisa, algo que está no regulamento, está infringindo o que está escrito aqui dentro. Aí, né, resumindo, eu e o Matheus lá do Pedro Leopoldo falamos isso lá com ele no grupo, né, discordamos, e logo depois a Kenny enviou um ofício lá falando que seria daquela forma, que seria pontuação geral. Aí eu falei, bom, vocês estão rasgando o regulamento, é uma coisa que não pode, né, saiu desde o arbitral, saiu o regulamento, está aqui no papel um documento, né, que foi aprovado no arbitral, mesmo o pessoal lendo ou não. Agora, foi muito estranho isso, né, de chegar uma pessoa, né, com todo respeito ao Renner, chegar no grupo já colocando uma situação que nem ele sabia que estava acontecendo. Ele falou, não, eu não li o regulamento, eu falei com quem é para fazer assim, poxa, mas não fez, né? Então acho que teria que ser respeitado. Porque se fosse no Sub-11 deu certinho pela pontuação geral, mas se fosse a classificação de primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, a semifinal seria diferente. Não seria os confrontos que foram. Eu não tenho assim esse conhecimento, porque eu não li realmente o regulamento da Copa Criança Esperança este ano. Então, estou entendendo que juntaram a pontuação do Sub-11 com o Sub-13. Isso. Para fazer a classificação? Fizeram a pontuação geral, né? Do 11, do 13. Aí o primeiro colocado dessa pontuação geral fazia a semifinal com o quarto então vincularam das duas categorias. Isso. Aí, né, o que estava no regulamento que seria feito esse tipo de somatória apenas para definir o mando de campo na final. Mas para a questão de confronto, isso não estava no regulamento. Realmente é complicado quando você faz uma competição casada. Antigamente, aqui nós tínhamos em Pedro Leopoldo o cascudo, que era o segundo quadro. Então a liga tinha uma dificuldade muito grande também, porque primeiro e segundo quadro, muitas das vezes classificava para a final, né, time B contra time C e time Y contra time H. Então não eram as mesmas equipes, então para o mando de campo era complicado, e muitas das vezes davam finais em campos distintos um do outro. Inclusive eu lembro que uma vez deu a final do sub, ou seja, o segundo quadro,
em Fidalgo e a outra final na Fazenda Modelo. Você vê, olha como é que a Liga ia administrar isso, né? 2 finais em lugares diferentes, né? Então fica complicado, realmente. Não, é muito complicado quando sim, se faz. Eu entendo, né, que é complicado, mas poderia ser... Tá no regulamento. Exatamente, concordo plenamente com você. É o que a gente fala aqui, olha. Dr. Juvenil Vicente Souza, né? Não canso de lembrar o nome dele, né? Que rezo muito para ele, Papai do Céu, que abençoe ele, que para mim ele foi um grande homem, né? Foi um paizão para mim, que me ensinou muito a ser profissional, né? Então ele falava muito isso com a gente, olha. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas você leu, então não assina. Leia primeiro. Tenha conhecimento daquilo que você está assinando primeiro. Sim. Porque depois que assinou, pôs no papel mesmo, você assinou, aí vira lei. Virou lei, você tem que acatar, né? Não, e uma coisa também, que quando eu participei, né, na época que o Paulinho organizava, já saía da primeira rodada sabendo que os 2 jogos da final seriam realizados no campo do Pedro Leopoldo, ou então no CEPEL, se o CEPEL não chegasse. Já então, saía pré-determinado. Já era determinado, já que, né, que já... Tanto que, se você pegar o histórico aí das competições, sempre... eu fiz uma final contra o CEPEL mesmo no Pedro Leopoldo, os 2 jogos. Até que quanto a isso aí, a gente entende até que, por exemplo, nas categorias de base, daqui a pouquinho a gente vai falar do Campeonato Mineiro IMEF, né, a Supercopa IMEF, a Copa Ouro, eles são flexíveis quanto a isso aí. Desde que seja em comum acordo com as 2 equipes interessadas, as equipes que chegam à final. Por exemplo, você pode levar para onde você achar melhor, e até o horário do jogo você pode modificar. Agora, a final não, a final já é determinada, que é lugar X, pronto, acabou. Por exemplo, a Copa Ouro é em Pará de Minas, então é só lá. Então, quem chegar, a decisão é lá em Pará de Minas. A Copa IMEF, Supercopa IMEF também. Bom, quem chegar, a final foi no Baleião, é lá no Baleião e pronto, acabou, já está determinado que é lá. Então, a final sim é estipulada pela organização mas isso tem que estar rezando no regulamento, sim. Não é né, chegar e trocar uma coisa assim de cabeça, né? Exatamente, até mesmo para que, né, a própria os clubes se organizem, a própria imprensa que vai cobrir o evento, se não tiver organizadinho, como é que a gente vai transmitir o jogo sem saber onde é? Que isso influencia a internet, o profissional que vai trabalhar, né? Então tudo isso tem que estar no regulamento para todo mundo se organizar, né? Sim. Agora voltando, né, fechando aqui, voltando lá a questão do nosso recurso, né? Foi encaminhado junto ao jurídico da Liga, e agora estamos aguardando aí a decisão. Pois a Liga já comunicou, quando que vai ser esse julgamento? Não, estava previsto, né? Eu fui comunicado que poderia ser talvez na quinta-feira passada. Só que eu tinha que dar um retorno, foi avisado na própria quinta, acho que foi por volta das 12h30. Eu tinha que dar um retorno para eles até as 14h30, se eu poderia estar presente. Eu falei, bom, eu tenho uns compromissos, eu não consigo, acho que nesse meio tempo aí, de organizar a minha agenda, né? Aí foi adiado agora, nós estamos aguardando agora uma nova data aí. Ô Marcos, nesse caso aí, esse julgamento, a presença do JD e do Elite nesse julgamento? É para definir essa questão, né? Pois mas e caso, bom, eu não sei, as penalidades estão aí no regulamento. Desde a advertência verbal, multa, perca de pontos e até eliminação da equipe da competição, caso chegue ao extremo, né? Bom, então a expectativa de que, por exemplo, se for apenas verbal, uma punição verbal, uma advertência verbal, marca-se outro jogo, ou então, ou seja, marca o jogo da final. Isso? Nós temos que realmente, né, aguardar como que vai ser a decisão, né? Eu não posso aqui opinar qual tipo de punição vai ser. Não, lógico, a gente está questionando as possíveis punições, né? Para que o nosso ouvinte entenda lá, porque tem muita gente perguntando, mas o que vai acontecer? Quem é o Joana Dark, que é o adversário do Elite, né? Ele cometeu a infração aí, as punições legais dele são essas aí. Ele pode perder ponto? Pode. Ele pode ser advertido verbalmente só? Sim. Ele pode ser eliminado da competição, caso
os jurados entendam, né? Pode. Então, caso ele seja advertido verbalmente, nós teremos uma outra partida. Ou seja, a partida será remarcada. Eu realmente eu não sei como o critério que eles vão. Isso. Eu fiquei sabendo há pouco, né, que ano passado parece que teve um caso também assim. Na final, acho que foi ano passado, o ideal. Na final teve um caso, aliás, ano passado nós tivemos um caso desse, se você está se referindo a isso aí, na final do Campeonato Amador. O Juventus. Não, foi da Copa Criança Esperança, parece. Da Copa, não, esse eu não chegou a conhecer, nossa, conheci. Na Copa Cleber Assunção? Me parece que envolvendo o Pedro Leopoldo e o Juventus. Parece que o goleiro do Pedro Leopoldo havia sido expulso, né? E aí o Pedro Leopoldo substituiu o goleiro. Não poderia mais. Então o jogo foi cancelado e foi remarcado um outro jogo, né? Entenderam aí a junta jogadora da liga entendeu dessa forma. Bom, eles são soberanos, eles julgaram e os clubes têm que acatar, né? Mas a gente está falando do Sub-13, é só mesmo para que o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, que está perguntando, não, é o que pode acontecer. Bom, inclusive quem está perguntando aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Acho que é o Heraldo, acho que é Heraldo mesmo. Ele está perguntando se... É o Luciano. Ele está perguntando, bom... Parece que o filho dele joga no Pedro Leopoldo. Caso a equipe do Joana d'Arc perca os pontos, então a decisão será entre Elite e Pedro Leopoldo? Não sei te informar. Porque seria o prazo para o Pedro Leopoldo ter entrado com recurso, né? Ah, tá. O Pedro Leopoldo não se interessou, não entrou com recurso, então também... não sei qual foi o procedimento deles, né? Eles não entraram com recurso. Matheus tinha tudo em mãos, né? Tinha toda a documentação também, mas é uma coisa interna deles, eu não sei o motivo mesmo, assim, porque não entraram com recurso. Mas tem um artigo, né, no Regulamento Geral da Federação Mineira que fala que a equipe ela é desclassificada da competição, artigo 50, né, em caso de mata-mata. Eu entendo então, até que há que se respeitar a hierarquia. Eu entendo que a federação ela sobrepõe a Liga de Futebol, né? Assim como a CBF sobrepõe a Federação Mineira, né? Uhum. Então o que se acatar seria da federação. Eu entendo, assim, agora cabe... cabe mesmo aqui, né? Tipo assim, eu estou falando pelo que eu tenho de dados em mãos, né? Agora, o que vai definir mesmo é o jurídico aqui da comissão jogadora da Liga. Ô Marcos, e diante de tudo isso que aconteceu, qual que é a sua opinião envolvendo aí? Lógico, isso aí, entendo eu que categoria de base é para ensinar, é escola. Então o atleta... ele almeja amanhã ser profissional, jogar num time profissional. E como é que fica a cabeça do atleta vendo essas coisas acontecer? Então, o nosso grupo mesmo, né, os meninos, junto com os pais também, eles ficaram meio, tipo assim, indignados com a situação, quando descobriram que estava, né, com esse tanto de jogador substituído. Pô, Marquinhos, eu pedi você para trocar. Eu falei, às vezes não pode, o regulamento, eu não vou infringir uma coisa... Está no regulamento, né? Se lá na frente, lá, imagina, nos classificamos, alguém descobre e entra com recurso, perdemos toda essa caminhada que nós fizemos, né, até aqui. Teve uma pessoa que ligou, né, meio assim, falei, olha só, eu respondo pelo Lundense, né, e pelo Elite. Quanto a sua equipe, tem outras pessoas aí para estar respondendo. Mas pergunta para alguém se a pessoa, né, do clube, isso foi antes também, que teve uma outra situação, tá? Não foi referente. Pergunta lá se o pessoal leu o regulamento, ou só colocou os meninos para estarem jogando. Porque isso aqui parece que não, mas é algo muito sério esse documento, o regulamento. Entendeu? Tem regras ali, tem
a competição é regida por ele, né? Então, até porque se não fosse importante, estou aqui com o regulamento do campeonato amador, né, eu estou lendo ele, olha aqui a quantidade de páginas do regulamento, olha para você ver aqui, vou abrir aqui que você vai ver aqui, né? Então, aqui, olha o regulamento, olha só para você ver, eu não vou conseguir contar a quantidade de páginas, então significa que o regulamento é importantíssimo, então que o representante, os dirigentes de clube, quem é responsável, ele tem que ler. Sim, antes de começar a competição, né, eu peguei o regulamento, eu sempre peguei, li, reli, fiz as minhas anotações e mandei uma mensagem no grupo, falei, o regulamento está cheio de brecha. Mas ninguém falou mais nada, deixou passar, aí foi passando, foi acontecendo as coisas, né? É até bom você comentar isso, porque eu, mais o J. Luiz, nós fazemos programa esportivo, eu acho que mais ou menos 25 anos, desde que surgiu as rádios em Pedro Couto, nós fomos para as rádios fazer programa esportivo e continuamos, mudando de uma para outra, né, e sempre fazendo programa de rádio. E nós temos cobrado muito isso aqui, Marcos, sempre cobrando. Para melhoria do nosso futebol, você também tem que melhorar os seus conhecimentos. Porque futebol não se faz só com a bola, 11 de cada lado mais não. Antigamente você fazia uma peladinha ali, hoje não, hoje o futebol, a tecnologia é muito grande e é fácil de você ter conhecimento das coisas. Então a gente cobra muito isso, olha, a gente até entende que a maioria das pessoas que mexem com futebol amador, eles são abnegados, né? Deixam seus afazeres, deixam a sua família para mexer com o futebol. Mas só isso não basta, ele tem que ter conhecimento, ele tem que buscar. Agora, não saber, a gente prega muito isso aqui. Eu não saber, eu acho que não é vergonha nenhuma não. Mas se eu não sei, ô Marcos, você sabe, você me ensina? Olha aqui para mim, eu tô com uma dúvida aqui, ó. Aqui, me orienta aqui, você tem mais conhecimento que eu, me orienta aqui. Eu acho que isso não é vergonha não. Então, tá passando de hora de nossos dirigentes esportivos, são amadores, concordo, mas de não ficar fazendo só pela cabeça dele, não, porque muitas das vezes o que eu acho que está certo, está tudo errado, porque eu não tenho conhecimento, na minha concepção está certo, mas porque pela falta de conhecimento eu penso dessa maneira, mas a partir do momento que eu passo a conhecer, eu acho que biblicamente está escrito lá, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então isso é bíblico, não é? Sim. A gente está falando de futebol, mas isso é bíblico. Então isso serve para o futebol também. Porque eu tenho certeza que se todo dirigente de futebol, se nós fizermos aqui amanhã uma reunião da liga com representantes de 20 clubes e todos forem bem orientados, né, conhecendo, lendo o regulamento, eu tenho certeza que isso não vai acontecer mais, né? Primeiro que é o seguinte, se acontecer, aí sim é digno de ser penalizado mesmo, porque ele não vai poder dizer que, olha, eu não sabia que eu não podia fazer, sabia sim, você leu o regulamento, né? Você tinha conhecimento de causa, então você está fazendo errado, por que quer? Então, quer dizer, eu não sei se vão alegar que fizeram inconsciente, que eu não acredito, eu acho que é aquele negócio, querer ganhar a qualquer custo, e categoria de base eu não entendo assim. Eu entendo que ganhar a qualquer custo é o profissional que investe muito dinheiro. E mesmo lá tem regras, ele tem que seguir as regras do regulamento da competição, né? Por exemplo, um Cruzeiro, Flamengo, tem muito dinheiro em jogo, é lógico, tem que investir em jogador, tem que buscar o título a qualquer custo, porque isso é resultado financeiro. Agora aqui a categoria de base, que valor tem você ser campeão? Só medalha, o troféu. A sua vida vai mudar em quê? Nada. Amanhã você só vai falar assim, ó, fui campeão da Copa Criança Esperança. Só isso, mais nada. Então, quer dizer, então que seja honesto. Eu falo para meus atletas, não, nós somos campeões de honesto. Agora, amanhã meu time foi campeão de uma determinada competição. Aí você, mas o J. Luiz, vira para meus atletas, mas vocês roubaram da gente, vocês fizeram coisa errada. Não quer dizer, tirou o brilho do meu título, não tirou? Então, acho que não é por aí. Então, tem que ser honesto, principalmente categoria de base. Nós temos que ser escola, ensinar para os meninos a fazer coisas certas, né? Não querer fazer coisas erradas. Então, para fazer a coisa certa, nós temos que ter conhecimento daquilo que nós vamos participar, ou seja, do regulamento da competição que nós iremos disputar.
Então, na sua opinião, para fechar esse assunto aí, você tem mais algum assunto? Não. Seria... Então, só para fechar, na sua opinião, marcou negativamente a Copa Criança Esperança esse ano? Por outros fatores também, né? Igual eu falei, aquela questão da alteração aí da semifinal, mas tirando essa questão assim, teve muito ponto positivo, entendeu? Muito ponto positivo mesmo não todos os jogos, né? Mas eu me surpreendi muito com a arbitragem aqui na cidade. Alguns jogos nós tivemos uma arbitragem muito boa, excelente. Inclusive, nós parabenizamos realmente o quadro de árbitro da Liga, que realmente tem evoluído, tem demonstrado, principalmente na base, professores, né, que eles têm que ensinar os atletas, né, a lidar com competições. Não é ser rigorosos, não é ser autoritários, porque lá dentro de campo, né, mesmo que o técnico de cada equipe está lá na beirada do campo, mas lá dentro do campo, quem tem mais acesso aos atletas é o árbitro, né? Então ele tem que ser flexível, ele tem que ser educado, ele tem que entender que ele está ali para fazer valer as regras, mas é para ensinar os atletas que a regra é para ser cumprida, né? Sim, foi um ponto muito positivo. Não todos os jogos, né? Tem um jogo assim que nós toda regra tem exceção, né? Mas no nível que, né, da última vez que eu participei para esse ano, melhorou muito. Então, de parabéns aí a pessoal da arbitragem. Pois é, esse ano nós chegamos à 32ª edição da Copa Criança Esperança, ela que foi idealizada pelo nosso saudoso D'Artagnan, juntamente com o Paulinho do Cepel, né? Então, parabéns, né? Uma competição que veio para ficar, não é à toa que já é a 32ª edição. Bom, e ao longo dos anos, nós tivemos muitos atletas que participaram da Copa Criança Esperança em Pedro Leopoldo e que viraram profissional, né? O Darley, Gabriel Marques, vários outros, inclusive está saindo mais um, saindo aí pela culatra, vou dizer assim, né? Se me permitem, que me parece que ninguém de Pedro Leopoldo vai sair como formador desse atleta, né? O Samuel, que com 17 anos está indo para o Bragantino, né? Então, quer dizer, bom, para nós é uma alegria e ao mesmo tempo fica aquele pedacinho assim de quero mais, né, J. Luiz? Porque poderíamos estar um formador de atletas aí, né? Pelo menos deixando algum respaldozinho financeiro, porque formar um atleta, eu estou falando isso, Marcos, porque, né, é de nosso conhecimento que o Estevam, né, você é um dos formadores, ou é o formador do Estevam, que hoje está em São Paulo, né? Ele era atleta do Cruzeiro, se não me engano. Ele participou, né, da nossa equipe, então, pelo tempo que ele ficou, foram 2 anos, né, jogando com a nossa equipe, foi uma surpresa muito grata quando eu vi ele jogando pelo Colégio Batista, lá em Belo Horizonte. Eu cheguei pro pai dele, nós somos de Pedro Leopoldo, tem uma equipe, fiz o convite, ele aceitou a estar disputando, né, para o Elite os jogos, e esse é diferenciado, viu? Com 9 anos, nas viagens, assim, o pessoal parava no hotel para tirar foto com ele já, os meninos, tudo da idade dele, tiravam foto, porque sabia que ia vingar. Ia vingar. Pois é, você teve essa experiência aí, ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Bom, esse ano nós tivemos aí a Copa Criança Esperança na categoria Sub-11, Sub-13. Sub-13 já é mais difícil, porque o menino, quando chega com 13 anos, ele já está um pouco viciado, já mais autoritário, não respeita muito a opinião do treinador, muitas das vezes por causa da família, influência do pai e da mãe. Mas na categoria Sub-11, a gente começa lá com os meninos com 4 anos, quando o garoto chega ao Sub-11, você tem o olho clínico, você bate o olho assim, já sabe que esse vai vingar, esse não vai vingar? Tem muito disso, né? Mas hoje, infelizmente, né, Beto, a gente acompanha a base de perto, é muito complicado, porque você pega uma base de um clube grande hoje, quando esse menino chega lá, tem uns 10 ou 12 do mesmo nível, né, dele para cima. Então, igual a questão do Estevam. O Estevam foi uma exceção. O Estevam era o cara, era o diferente. Pois é, diferente em que sentido? Ele
Aquele garoto bom de bola ou aquele garoto completo, que gosta de treinar, que obedece? Completo. Humilde, a família dele muito humilde. Era engraçado porque eu comento com alguns pais, eu treinei o Estevão, o pai dele ficava sentadinho lá, não dava um palpite, não falava nada. Muito importante você dizer isso, porque eu estava conversando com o Popô. O Popô foi profissional, jogou em várias equipes do Brasil afora, e hoje ele é um dos nossos colaboradores também lá na escola do Pedro Leopoldo. A experiência, ele e o Campos jogou seleção brasileira, e muitas das vezes a gente fica conversando com alguns pais, e os pais não concordam com a gente, e o pai interferindo no trabalho. Eu vejo lá, acompanhei poucos jogos da Copa Criança Esperança, inclusive parece que Pedro Leopoldo e Elite eu acompanhei. Eu vi os pais, tanto do Pedro Leopoldo quanto dele, subindo no alambrado, gritando. Eu falei, gente do céu, não é assim, tem que deixar o garoto. Quem comanda lá dentro de campo é o técnico. Se o técnico mandou o atleta fazer, ele tem que fazer, tem que acatar o técnico, e não o pai que está lá fora. Eu falo muito com os meninos, né? Quando entram, que eu falo, o pai lá fora é torcedor. Exatamente, ele tem que ficar lá na arquibancada, né? Deixa falar, esquece, foca aqui dentro no que nós trabalhamos, né, durante a semana aí, o que foi falado aqui na pré-eleição, porque tem situações, né? Posso dar umas... Fica à vontade. Rapidinho. Nós estávamos em Itajubá, um campeonato de futsal, enquanto brasileiro de futsal. Nosso time jogando 0-0 no primeiro tempo. O menino saiu do jogo, acabou o primeiro tempo, saiu e sentou no banco, falou, eu não volto pro jogo. Não quis voltar. Não quis voltar de jeito nenhum, conversando, os meninos conversando com ele. Começou o segundo tempo, os pais, Marquinhos, volta. E eu não falei nada. E ele não querendo voltar pro jogo. Não conversei, pedi mais, ele falou, quando você sentir a vontade para voltar, você levanta, vai aquecer. Não voltou. E perdemos a final de 4-1 pro time de Itajubá. Acabou o jogo, os pais veio pedrejando e tal. Aí eu peguei, reuni e falei, gente, tem coisa que acontece ali dentro que é entre o atleta e o treinador. Eu não vou ficar passando para vocês o que está acontecendo. Ele não quis voltar pro jogo. Mas não, ele não vou brigar. Ele não quis voltar, paciência. Entendeu? Sei que comprometeu, né, a questão da nossa equipe, porque ele estava fundamental lá para uma situação, mas era criança, era sub-11 na época. Como que eu vou pegar? Não, você vai voltar, não tem como. Então... E demais, Marquinhos, quando você leva um atleta que ele se destaca aqui, que o Cruzeiro, Atlético, América dão para ele a oportunidade, chega lá e vai concorrer com muitos na mesma qualidade dele, ou talvez até melhor do que ele. O sarrafo é mais alto. É mais alto. E lá não tem a permissão do pai aproximar. Quando você leva, por exemplo, lá no CT Lana Drummond, você deixa no portão, você não pode nem entrar. Na cidade do Galo, quando você leva um atleta lá, você fica lá embaixo, no centro de treinamento, lá em cima, você não pode nem subir. Teve uma situação que fui levar um atleta para fazer uma avaliação no sub-9 no Atlético. Aí a avaliação é no campo do Imperial. Aí tem um senhor gritando. O treinador parou. Quem que é seu filho aqui? Chamou o menino. Olha só, sub-9. Tirou o menino. Não, tá liberado. Numa avaliação. Numa avaliação o pai acaba interrompendo uma carreira. Numa avaliação. Uma avaliação, realmente é verdade. Bom, são 19h54. Marquinhos, quando a gente fala muito aqui que o giro esportivo o tempo passa, o tempo voa, mas o giro esportivo continua numa boa, porque passa muito rápido, né? A gente imagina, 1 hora é muita coisa, mas não é não, passa rápido lá. São 19h54. Nós gostaríamos de deixar à disposição, tá, Marquinhos? Quando quiser, o giro esportivo está sempre à sua disposição, tanto aqui quanto também, né, quando a Rádio Conectiva Gosta, que está retransmitindo aí o nosso programa, a WTJ Minas, a TV de Pedro Leopoldo, estamos à disposição, tá? E o nosso propósito é dar voz e vez ao futebol da nossa cidade, da nossa região, tá? A oportunidade está aí, quando quiser as portas estão abertas, né? Muito obrigado, Beto, por liberar o espaço aqui para até às vezes para tirar essa dúvida aí que estava, né, na cabeça do pessoal. Não foi, né, por má fé, não foi, é só questão mesmo de que está o que está no regulamento, né, tinha que ser cumprido, nós cumprimos certinho e nós vamos agora aguardar essa questão aí da... Na vida nada se perde, tudo se transforma. Mesmo o erro acaba se transformando numa experiência que vai ser muito proveitosa de agora para frente, para que não se cometa mais esse tipo de coisa, e chamar a atenção também para as pessoas que mexem com futebol na cidade de Pedro Leopoldo. Você que gosta, você que é, né, treinador das categorias de base, né,
pede ajuda, se você não sabe, leia os regulamentos, né? Até mesmo o campeonato amador que está vindo por aí, né? Então os dirigentes fiquem atentos para que isso não aconteça, para não atrapalhar, não tirar o brilho da competição. Creio eu que não tirou, viu, Marquinhos? Eu acredito que nós teremos aí uma grande final do Sub-13, né? Os atletas envolvidos que estão na expectativa, aquele menino que chegou ao final e está doido para chegar. Sim, né? Sim, claro, eu também, todo mundo. Então a expectativa é muito grande. Então fica aí a expectativa. Tenho certeza que nós teremos uma grande decisão da categoria Sub-13 e se tiver como a liga, não sei se ainda pode, em comum acordo com as equipes interessadas, ao invés de ser no sábado, que seja num domingo de manhã, porque aí nós teremos a presença de todos que participam das escolas de futebol, né, que mexem com as escolas, terão tempo de ir no domingo, porque no sábado é difícil, por exemplo, o pessoal do Ideal deixar os meninos sozinhos aqui para ir lá assistir o jogo, o pessoal do Luan deixar os meninos sozinhos, ou deixar de ter a atividade dele lá no campo para ir assistir o jogo, né? Então, sendo um dia que não tem atividade de escola, dá para todo mundo assistir, dá até mesmo para nós fazermos as nossas transmissões. Certo. Bom, são 19h57, nós vamos estender um pouquinho, fica aí, Marquinhos, não vai embora não, a gente vai estender um pouquinho porque tem mais assunto aqui na nossa pauta de hoje. Pois é, nós falamos aí da Copa Criança Esperança, J. Luiz, então acredito eu que muitas dúvidas foram sanadas. Com certeza, a vinda do Marquinhos aqui foi muito bom, porque você chega na rua, você escuta a coisa toda e ninguém sabe o que está acontecendo, está no papel. Eu estive lá no campo sábado, eu escutei gente, poxa vida, mas parar uma categoria de base, Sub-13, porque quer dizer, o que está levando esses meninos? Só, gente, você não sabe o que está acontecendo. Então eu não vou falar o que está acontecendo, eu também não sei. Então tem que resolver se é para julgamento ou não para julgamento. E eu que estive na liga, tinha esse negócio não. Parou, só depois do julgamento. Teve uma confusão no campo do Ideal na Copa Criança Assunção, eu parei na hora. Quebrou alambrado, arrumou bagunçado. Foi banido. Um ano de jogador levou 1 ano de suspensão, o clube levou 1 ano de suspensão, deve estar voltando agora há pouco tempo para poder disputar a Copa. Mas tem que ser punido com mão de ferro para não acontecer mais. É até mais vergonhoso do que categoria de base. Não, mais vergonhoso, todo mundo adulto. Né, o pessoal já vivido, rodado, né? Então tem que ser exemplo para as nossas crianças, para os nossos atletas do futuro. Ontem foi feio, Marquinhos. Subiu cadeira para cima, quebrando poste alambrado. Não, para e vamos levar esse negócio pro pau, pronto. Muito bem, são 19h58. Bom, nós teremos aí a Copa Bernadão Master da cidade de Matozinhos, né? Estamos aguardando aí a elaboração da tabela. É o nosso amigo Adriano, o pessoal da Liga de Futebol da cidade de Matozinhos, inclusive está tendo reunião lá hoje, né? Parece que vai ter uma reunião também mais no meio da semana para definir aí as equipes que irão participar. Praticamente estão confirmados aí o Cimentão Fluminense de Mocambeiro, provavelmente a participação de 2 equipes da cidade de Pedro Leopoldo, que é o Ideal de Lagoa de Santo Antônio e o Santa Cruz de Fidalgo. Teremos também a participação do Vista Alegre e do Bom Jesus. Bom, ainda tá assim, sem saber se definem a sua participação como convidados, União Expresso e provavelmente o Sertanejo. O Sertanejo com problemas por causa da política. Esse ano é um pouco diferente, né? Porque a maioria dos comandantes desses times quarentões, né, são aposentados e são políticos, mexem na política. Então, como agora a política entra na sua reta não é decisivo, não, a sua reta de trabalho, né? Então, agora que começa a esquentar, então fica difícil, porque eles acabam abandonando o futebol para seguir lá sua linha política, né? Então, provavelmente nós teremos aí Cimentão, Fluminense, Ideal, Santa Cruz, Vista Alegre e Bom Jesus. Bom, e vamos aguardar a tabela até na sexta-feira, segundo o Adriano, já vai estar confeccionada, estaremos divulgando aqui. Bom, vamos falar agora da 8ª Copa Confins de Futebol Amador. Neste final de semana tivemos aí os jogos de volta da semifinal. No sábado, no campo do Aliança, o Butantã 4, Lata Velha 1. Com este resultado, o Butantã vai decidir o título. No domingo, também no campo do Aliança, o Aliança 1, Tavares 2. Bom, a grande final será no próximo domingo, às 10 horas, Butantã versus Tavares. Ainda indefinido o local, viu, J. Luiz? Conversei agora há pouco com o Beto, né, um dos organizadores lá da Copa Confins,
Então eles vão ter uma reunião hoje ou amanhã, se não me engano, para definir aí o local da grande festa da final da 8ª Copa Confins. Seja lá onde for, Beto, no domingo, nós estaremos lá acompanhando. Com certeza. De costume, o ano passado tivemos lá, esse ano também iremos lá acompanhar a Copa Confins de futebol amador. Bom, antes de dar uma palhinha do profissional, aproveitar até a presença do Marquinhos aqui, que tem uma dúvida aqui, viu, Marquinhos, quanto ao amador, viu? Bom, o Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo vai começar no dia 1º de setembro e este ano nós teremos aí a participação de 10 equipes e todas as equipes que irão participar são donas da sua própria praça de esporte. É o que a gente chama muita atenção aqui, né? Sempre chamamos atenção quanto a isso, né? Nós não temos nada quanto os campeonatos avulsos. A diferença é que quando se faz o campeonato avulso, você tem uma dificuldade por causa do mando de campo. Aqui, o campeonato amador com 10 equipes e sendo todas as equipes donas de sua praça de esporte, nós já sabemos os jogos onde irão acontecer. Cada mando de campo, a própria imprensa já sabe, todo mundo já sabe. Bom, estarão participando esse ano Pedro Leopoldo Futebol Clube, Fazenda Modelo Futebol Clube, Santa Cruz, Ideal, Eldorado, Luano, Lundense, Independente, Universo e Tirafogo. Todas têm campo. Todas têm campo, né, Beto? É importante isso. Eu fiquei sabendo uma coisa sábado também, fico muito satisfeito. Você está sabendo que o campo do Juventus está sendo iluminado? Já estou suposto tudo pronto lá para iluminação. Inclusive, você falou no Juventus aqui, eu até anotei aqui, estou sentindo falta aí que poderia estar participando o Vila Nova, que tem campo, o Juventus, o Terrestre, Nova União, Tigres, o Nuclear, que já participou de campeonato amador da cidade de Pedro Leopoldo, e o Jacaré, que tem um campo abandonado, que eu passo muito lá, às vezes eu paro e fico, gente, mas que campaça aqui abandonado as traças, viu? Bom, a exemplo aqui do campo do Terrestre, né, que também está ali abandonado. Mas, bom, isso é assunto para a gente falar numa outra oportunidade. Mas então vamos falar do campeonato amador, que começa no dia 1º de setembro. E nós já temos aqui a tabela com os confrontos. Ideal e Tirafogo no campo do Ideal, Lundense e Independente no campo do Lundense, Pedro Leopoldo e Luano no campo do Pedro Leopoldo, Eldorado e Esporte Clube Universo no campo do Eldorado. E Fazenda Modelo versus Santa Cruz no campo da Fazenda Modelo. Bom, a final este ano será diferente. O campeonato amador é regulamento, viu? Eu já li o regulamento, então o conselho é para que todos dirigentes, se possível até atletas, que leiam o regulamento, para ter conhecimento daquilo que estão participando. A final será com 2 jogos, o jogo de ida no dia 27 de outubro e o jogo de volta no dia 3 de outubro. Olha, esse ano nós não temos definição ainda de onde será a final. Por quê? Vai depender aí de quem vai chegar na final. Então, como a gente não tem bola de cristal para adivinhar quem vai chegar na final, então o jogo da festa, o último jogo, está indefinido. Está indefinido, né? Está indefinido. Então, só sabemos que será dia 3 de novembro, né? Bom, me fizeram uma pergunta que eu não vou responder no ar, não. Eu até anotei aqui, mas a gente passa em off, tá? Para os interessados. Então a gente já deixa aí as empresas interessadas que nós estaremos transmitindo um jogo por rodada. Então são 10 rodadas, então são 10 transmissões até a final do Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo. E o custo, você pode entrar em contato aí pelo telefone 9712-83188 ou 3662-2211, que nós passamos o custo para você. Ou então mandamos aí no WhatsApp de cada um as pessoas interessadas que já nos mandaram aqui perguntando qual seria o custo da transmissão, tá? Então a gente vai deixar em off. Bom, a pergunta que eu quero fazer para o Marquinhos é o seguinte: o Lundense está aí no Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo e na Copa Criança Esperança, o Elite Lundense, uma parceria que deu muito certo, muito legal, né? O Elite está inclusive disputando categorias de base usando a Praça do Lundense. No Amador, essa parceria vai permanecer? Então, eu até conversei com o Toninho, né, que eu poderia estar vendo para ele alguns atletas, né, alguns conhecidos que eu tenho em Belo Horizonte. Essa pergunta, Marquinhos, desculpe eu atropelar, é porque assim, o porquê dessa pergunta? Me perguntaram, eu falei, vou levar essa pergunta para o programa, já que o Marquinhos vai,
é porque o Elite disputou a Copa Ouro na categoria Sub-20. E Sub-20, nós entendemos que já é amador, né? Se o menino não joga no amador, como é que ele vai jogar no profissional? Então, Sub-20 para nós é amador, né? Eu cheguei nesse ponto e ofereci para ele também, né, alguns atletas nossos do Sub-20. Infelizmente, não conseguimos fazer a inscrição para a Copa Ouro agora no Sub-20. A ideia era participar também, né, entrar no segundo semestre. No segundo semestre, no Sub-20. E os meninos estão à disposição, né, para representar. Então é possível sim essa parceria no amador. Isso é interessante porque o Eldorado está entrando com uma parceria de uma equipe que jogou a Copa Kleber Assunção Gonçalves. Creio eu também que o Fazenda Modelo também. Inclusive a boa notícia está chegando aqui quentinha, aqui ó. Você acha que o programa Giro Esportivo não é brincadeira não, viu? Aqui, está chegando aqui quentinha informação aqui para nós aqui agora, aqui ó. Aqui, ó, uma novidade, eu vou ser treinador do Fazenda Modelo. Você sabe quem que é esse? Não deu pra... É o Beto, campeão aí da Copa Kleber Assunção Gonçalves, da turma recreativa de Confins. Então, provavelmente, ele é uma parceria que deu certo também na Copa Kleber Assunção, o Fazenda Modelo. O Beto, que não é bobo nada, né? Já tinha nas mãos aí um grupo pronto, né? Que era a turma recreativa de Confins. Lógico, né? Deve agregar mais alguns atletas, mas já tem um grupo na mão, né? Então, quer dizer, isso é muito bom para a competição, né? Sim, muito bom. Então, muito bem, são 20 horas e 7 minutos, ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo. Antes de falar, dar uma palhinha aqui só do profissional, eu ainda quero falar aí da Campeonato Mineiro IMEF, tá? Nós teremos no dia 24 agora, a estreia do América no Campeonato Mineiro IMEF, na categoria Sub-13 e Sub-14. América versus Alface, jogo que vai acontecer no campo do Pedro Leopoldo, no estádio César Julião Cessé de Salles, uma vez que o América tem uma parceria muito legal com o Pedro Leopoldo e manda os seus jogos tanto da Copa IMEF quanto do Campeonato Mineiro IMEF no campo do Pedro Leopoldo. IMEF significa Instituto Mineiro de Escolas de Futebol. Na categoria Sub-11 às 10 horas e 30 minutos, categoria Sub-14 às 11 horas e 45 minutos, no dia 24, vai ser num sábado, no campo do Pedro Leopoldo, América e Alface, Associação Atlética Alface, que é da cidade de Vespasiano. Ô Marquinhos, a gente sente muito a não participação de uma equipe de Pedro Leopoldo nos campeonatos em MEF, já que na Copa Ouro, tanto o Esporte Elite quanto o Pedro Leopoldo disputaram, por que não o IMEF? Então, Beto, o Esporte Elite participava antes da pandemia, né? E foi um problema, né, geral para todo mundo. E nós voltamos agora mesmo, a partir do ano, né, ano passado, a disputar as competições, tanto no society quanto no futsal, no campo também. Esse ano voltei de novo, né, para a Supercopa Ouro, recebi o convite também para jogar a Copa do Brasil, outras competições, mas ainda, eu acho, respondendo pelo Elite, um pouco cedo para abraçar mais uma competição, né, por questão de custo, da logística. Pois é, mas inclusive lá no campo do Pedro Leopoldo, o América, quando vem jogar aqui, traz equipes de Itaúna, de São João del Rei, de Itabira. Agora o Alface, que é pertinho aqui, é Vespasiano, mas é de fora. Então, nós, lógico, sempre conversando com a comissão técnica das equipes que vêm aqui, eles revelam para nós que também tem essa dificuldade. Mas eles conseguem superar isso com a ajuda dos pais. É possível isso, Marquinhos? Pedro Leopoldo não consegue fazer isso, a cidade de Pedro Leopoldo? Então, graças, né, a Deus, os pais do Elite são bem participativos, né, em relação à questão, o compromisso com as taxas, né, inscrição, isso aí. Às vezes tem algum atleta que não tem condições, a gente consegue para arcar com eles, mas fica, no nosso ponto, né, de vista, um pouco inviável, porque as competições são praticamente juntas, né? Então, dando exemplo, no final de semana você não sabe a data, igual a Copa Ouro, saiu a tabela. Dia 17 é a nossa estreia. Mas eu não sei se vai ser sábado ou domingo. Aí se marca o jogo no domingo e a IMEF marca também no domingo. Eu não consigo estar trocando. Para ficar claro aqui, eu estou entendendo que é questão de opção. Opta-se pela Copa Ouro ou pelo Isso, IMEF. Questão de logística, né? Entendi. Que se cair os dois jogos no mesmo dia,
fica inviável a participação. Até mesmo nem pode, né? Porque dependendo da 24 horas ou 72 horas, o atleta não pode jogar, né? Uma competição oficial, né? Sim, na competição oficial. Então realmente é complicado. Bom, são 20 horas e 10 minutos. Tem muitas dúvidas, sim, mas a gente vai convidar o Marquinhos para vir mais vezes, para a gente ir tirando principalmente essa categoria de base, porque a gente sabe que o Elite faz um trabalho sensacional, não é porque está na presença do Marquinhos, não. A gente acompanha aí o trabalho e ele se desdobra para dar oportunidade aos atletas de participar de competição. É uma coisa que a gente chama muita atenção aqui. Escola de futebol que não participa de competição é desmotivante, que nenhum atleta, ele, mesmo que seja um jogador de palitinho, que eles falam porrinha, que é aquele negócio, né? Se não tiver uma competição, ele fica desmotivado, ele para. O jogador de baralho, né? Se não tiver uma competição, ele joga hoje, amanhã ele para. Vou jogar mais não, que não tem motivação. Então, o que motiva qualquer atleta é a competição, né? Mesmo que o troféu seja o quê? Uma bala, mas é um troféu. E eu acho interessante essas competições também, Beto, é a oportunidade para os atletas de estarem sendo observados, né? No primeiro semestre mesmo, estou com 2 atletas aqui que foram observados na Supercopa Ouro. Perdeu de goleada, sim, mas a ideia, no geral ali, é tentar mostrar que tem algum atleta de qualidade aqui para estar indo para uma outra equipe também. Exatamente, você está falando isso aí, Marquinhos, é o seguinte, eu vou te convidar para a gente conversar no outro programa, mas só para encerrar esse assunto, um abraço ao Ciro Armada, ele foi presidente do Clube Social, né, grande amigo de associação comercial também, né, foi presidente da associação comercial, e o Ciro, juntamente com o Deleite, há mais ou menos uns 30 anos atrás, logo que a Copa Criança Esperança ela começou mais ou menos 28 anos atrás. Quando eu mudei aqui para o Dom Camilo, o Deleite sentou aqui na minha sala, era um barracão ainda, né, muito humildezinho. O Dé sentou aqui e virou para mim: seu Beto, eu sonho em criar umas escolas de futebol para formar atletas em Pedro Leopoldo. Você não tem uma ideia, não? Eu falei: a ideia, eu conversando com o Ciro também tem essa vontade. Então vamos lá conversar com ele. Nós saímos daqui, sentamos lá no Clube Social, aí surgiu a ideia de fazer, a ideia seria aproveitar o CEPEL como um centro onde todos os atletas de competição iriam, né, a nível de competição estadual, seria uma seleção da cidade de Pedro Leopoldo e com escolas nos bairros Lagoa de Santo Antônio, Fidalgo, Veracruz, bairro São Geraldo, e dessas competições internas você faria as seleções que iriam disputar, por exemplo, o Campeonato Mineiro IMF. Na época não tinha IMF ainda não, mas tinha outro Campeonato Mineiro, né? Então a ideia era essa, fazer com que a captação de atletas, né, porque a própria Copa Criança Esperança te dá essa oportunidade, né? Sim. Então você vê atleta ali que tem qualidade, então tem que ser trabalhado. E outra coisa, quando você coloca o atleta de qualidade no meio de atleta de qualidade, ele sobressai. Agora, quando ele joga no meio de atletas que não têm qualidade, também atrapalha o desenvolvimento dele, né? Então seria uma forma de estar captando atleta para nós. Mas isso foi lá há 30 anos atrás. E tomara que vocês mais jovens agora, vocês, né, digo você, que essa ideia, né, de repente, não sei, que nós tenhamos também uma abertura na cidade de Pedro Leopoldo, na área política, para que possa desenvolver esse trabalho. Porque espaço, a cidade de Pedro Leopoldo tem muita. Pedro Leopoldo, quando eu falo com amigos de imprensa de Belo Horizonte ou de outras cidades que vêm fazer cobertura esportiva aqui em Belo Horizonte ou até aqui em Pedro Leopoldo, quando eles perguntam quantos campos de futebol a cidade tem, eu falo: nós temos quase 30 ou mais de 30. Quando eu começo a relacionar, por exemplo, inclusive eu tenho aqui a relação de todos eles. E quando eu falo que nós temos mais de 48 quadras na cidade de Pedro Leopoldo, eles assustam, porque eu desconheço outra cidade que tenha tanto espaço quanto nós temos. Então, se juntarmos as ideias, né, e criarmos, elas puser no papel essas ideias e executá-las, com certeza o trabalho vai dar resultado, né? Nós teremos aí, com certeza, no mínimo, equipes de Pedro Leopoldo disputando as categorias de base. E por que não, quem sabe, o sonho de todo Pedro Leopoldense que você pergunta, a Pedro Leopoldo já teve uma equipe profissional, por que não tem mais? Então, quer dizer, de repente,
para começar um trabalho no profissional, você tem que começar na base. Se nós tivermos equipes de base, com certeza teremos condição de ter sim equipes profissionais. E de repentemente a gente sabe que profissional envolve dinheiro. Aí envolve o quê? Envolve investidores, né? Agora o investidor só vai vir para Pedro Leopoldo se a gente tiver esse trabalho de base perfeito, estruturado, não é verdade? Bom, são 20 horas e 16 minutos, né? Hoje estendendo um pouquinho mais o nosso giro esportivo, com a presença aqui do Marcos, grande professor do Elite, né? Que desenvolve um trabalho bonito aí nas escolas de futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Lembrando aí que o nosso giro esportivo tem o oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997935318, e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados, @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. E Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral, 99707-3961 e 3662-2211. Bom, a expectativa aí do campeonato, dos campeonatos da cidade. Agora vamos falar um pouquinho aí, para encerrar a nossa participação de hoje, os campeonatos profissionais. Lamentavelmente, né, nós teremos aí, nós estamos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro volta a jogar sábado, agora dia 17, enfrentando a equipe do Corinthians, jogo que vai acontecer no Castor Cifuentes, lá em Nova Lima. O América Mineiro também volta a campo no domingo, joga no Gregorão às 15 horas, América e São José. Já o Atlético Mineiro vai enfrentar a equipe da Ferroviária na Fonte Luminosa, também no domingo às 16 horas. É o Campeonato Brasileiro Feminino, que a bola volta a rolar no mês de agosto. Bom, e o Brasileirão, nós tivemos aí a 22ª rodada, né? Um jogo, um clássico dos mineiros no sábado, que deu sono. Que joguinho ruim, hein, J. Luiz? Ah, pelo amor de Deus, eu estava assistindo um jogo que era clássico, não, gente, para com isso. Nosso futebol está defasado demais, não está, né, Marquinhos? Um clássico Cruzeiro até no pênalti sábado à noite, um joguinho ruim, horrível. Eu vou até aproveitar o Marcos e perguntar, Marcos, o horário interfere na qualidade do jogo? Eu acho que muito, né? Porque sábado à noite parece que os jogadores estavam pensando que estavam doidos para ir para a balada, né? A cabeça não estava dentro de campo, né? Eu acho que foi um jogo muito apreensivo das duas partes ali, né? Das duas partes, ninguém sim. Queria perder, arriscar tanto, né? Por mais que o Galo teve um volume ali maior, né, de posse de bola, de finalizações, mas quando o Cruzeiro chegou também, chegou às vezes com perigo. Eu não achei de tão ruim assim não, sabe? Olhando taticamente sim, os dois lados assim, eu não achei de... Você olha com os olhares de técnico e nós olhamos com os olhares de torcedor. Não, na hora do jogo eu fiquei também meio assim, irritado com algumas coisas, mas acho que no geral assim foi um jogo bem disputado. Faltou aquela questão, né? O brasileiro não gosta de jogo 0-0, né? O torcedor não. O torcedor, ele quer ver gol, quer ver a rede balançar. E não importa se o time dele vai até perder, mas eu vi um gol. Às vezes pode ser um jogo tecnicamente fraco, 5-5, mas teve emoção dos Teve gols. emoção, vi gol, jogada bonita, né? Que pra sair um gol tem que sair uma jogada bonita, né? Isso. Então é isso aí. Pô, pela 23ª rodada, o Atlético volta a jogar no sábado, dia 16, na Arena MRV, Atlético e Cuiabá. Já a equipe do Cruzeiro vai jogar no Barradão, lá em Vitória, na segunda-feira, às 20 horas, Vitória e Cruzeiro. Esses jogos das segundas-feiras, J. Luiz, não sei, a Federação Mineira, CBF... É o jogo das ressacas, é um absurdo. O torcedor, eu te pergunto, torcedor que trabalha o dia inteiro na segunda-feira, ele vai para um jogo desse aí, meu amigo, e na terça, como é que fica? O pior que vai, né, Marquinhos? O pior que vai, que enche lá e é o jogo da ressaca. Bom, tá aí, né? O Campeonato Brasileiro da Série A e a Série B. O América Mineiro jogou na sexta-feira e uma bela vitória. Venceu aí o Botafogo pelo placar de 3-1. O América que voltou a figurar aí no G4 com 33 pontos. O primeiro é Santos com 37, segundo Novo Horizontino, terceiro é Mirassol e o quarto é o América. O Mirassol que me parece que é o próximo adversário do América, né? Vamos ver aqui se a internet vai abrir.
Até a internet já cansou, viu, rapaz? Não abriu sim aqui. Então a 21ª rodada é o Novo Horizontino lá, o adversário do América. Então é briga aí, é jogo de 6 pontos, né? Que caso uma vitória do América, e o América vai também igualar o Novo Horizontino com 36 pontos, né? O América trouxe um jogador da avó, né? Ou da avó, sei lá. Ele começou a estrear até bem já. Pois é uma notícia boa que tá chegando aí, que agora, né, o artilheiro do Atlantique, agora é do América, viu? O artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, viu? O América tá precisando de camisa, depois que o atacante foi embora, o América arrumou outro jogador, agora tá vendo da posição fixo. Muito bem, então são 20 horas e 21 minutos, estendemos muito, terminando aí que a nossa participação, falar da Série C, a Série C que nós tivemos aí a 10ª, faltando uma rodada só, aliás, 2 rodadas, né? Nós estamos chegando à 18ª, então a primeira fase da Série C são 19 rodadas só, então teremos só mais 2 rodadas, né? Na 17ª rodada, a equipe do Atlantique jogou fora de casa na Fonte Luminosa contra a Ferroviária, empatou em 1-1. Já a equipe de Tombos, que precisava muito da vitória, venceu, jogando Tombos, não perdeu, perdeu para o CSA pelo placar de 1-0 e complicando a situação do Tombense, que agora é o 11º colocado com 22 pontos. Tá rebaixado ano que vem. Não, ainda não. Eu também. Matematicamente não, J. Luiz, porque o 8º colocado é o Figueirense com 23 pontos. O 9º colocado, o Remo, tem 22, Náutico tem 22 e o Tombense é o 11º com 22. Bom, nós temos 2 rodadas, tem 6 pontos em jogo ainda, né? Para isso acontecer, o Tombense não pode perder nem empatar, só ganhar, né? Não vai acontecer isso. E tem que vencer esses 2 jogos que restam agora e torcer aí por tropeço de seus adversários. Bom, só que a próxima rodada, a 18ª rodada, a equipe do Atlantique vai enfrentar o Floresta, o atual campeão da Série D, né, do Amazonas, e já o Tombense vai jogar em casa, na segunda-feira, às 20 horas, Tombense e Botafogo. Nossa. O Botafogo, ele é o líder da competição. Pois 35 pontos, mas já classificado, J. Luiz. Mas você não tira o pé não, senhor. Mas pode acontecer que, né, o mundo vai poupar jogador porque ele precisa de jogador para a próxima fase. Bom, esse o Tombense tem que fazer a parte dele também. Tá jogando em casa, né, Marcos? Então precisa vender. Vamos esperar que aconteça isso, Roberto. Vamos aguardar isso aí. Bom, são 20 horas e 23 minutos. Bom, para terminar aí, vamos falar um pouquinho. A Sul-Americana, o Cruzeiro vai jogar no dia 15, quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Boca Juniors e Cruzeiro, é lá esse jogo aí que já decidiu Libertadores, né? Jogo de casa cheia lá. Tanto é que o primeiro jogo é dia 15, quinta-feira, lá. E o segundo jogo é no dia 22, aqui no Mineirão, também numa quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Olha, eu guardar minha boca, comer minha farinha. Eu estou com muita fé Cruzeiro da Sul-Americana, não. Pode ser do Azebra levar lá e ganha. Tem que ganhar bem lá para ter que jogar tranquilo aqui dentro. Campeonato, competição a nível internacional, as coisas mudam, né? O sangue ferve, então é diferente de jogar um campeonato mineiro ou campeonato brasileiro. Aliás, o campeonato mineiro já é bem diferente do brasileiro e quando se fala numa competição internacional, ainda mais ainda. Expectativa para o Cruzeiro, Marcos? Eu, como um bom atleticano, né? Vai torcer pro Cruzeiro. Não fazer gols. O Boca passar, né? Tá certo. Muito bem, são 20 horas e 24 minutos. Peço perdão aí aos nossos telespectadores, a você ouvinte também, né? Foi por uma boa causa hoje o programa com a presença do Marcos, representando o Elite, ou seja, o Lundense Elite. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado. Sucesso aí nas suas empreitadas. E estamos à disposição. O Giro Esportivo, quando quiser, pode mandar notícias, que nós teremos um imenso prazer em estar divulgando aqui, Marcos. Obrigado, né, mais uma vez aí pela oportunidade. E sempre bom, né, ter as portas abertas também, assim, para falar um pouco de futebol, né, falar um pouco da nossa realidade aqui em Pedro Leopoldo. Muito bem, são 19 horas e... Aliás, 20 horas e 25 minutos, né? Tô falando aqui como se o programa estivesse iniciando. J. Luiz, o programa hoje foi gostoso, né? Muito assunto. E é bom quando o programa é muito cheio assim, né? Foi bom, Roberto, veio cá, lavou a roupa suja, deixou tudo tranquilo, tudo normal.
E sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos hoje de novo com o Giro Esportivo nesse mesmo horário, se Deus quiser, trazendo tudo sobre futebol. E Marquinhos está convidado também, às vezes quem quiser vir cá, nossos microfones estão abertos para ele vir falar. Assim que sair o julgamento, manda para a gente vai divulgar também. Muito bem. São 20 horas e 25 minutos. Mais uma vez agradecemos a todos, né? Lembrando aí que o Giro Esportivo teve o oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997-935318 e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados. O Instagram é @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. E Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral, 997-07-3961 e 3662-2211. A todos, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós, né? Uma ótima semana e a expectativa na sexta-feira de mais um Giro Esportivo. E tudo o que acontecendo durante a semana estaremos trazendo para você aqui na sexta-feira em mais um Giro Esportivo. Tenham todos uma boa noite, até sexta, querendo Deus.